feliz sábado a todos. Espero que vocês possam aí me ouvir. Eu estou um pouco rouco, mas fiquei responsável hoje por apresentar a oradora desta manhã. Ela que é uma das milhares de mulheres que trabalham na obra do Senhor, tem um currículo bem vasto, para fazer inveja aí a muitos homens. A Fátima, ela é professora de português e inglês. Atualmente ela é professora na escola de Interlagos. Ela é membro da IAD Campo Grande. Olha só, hein, os marmanjos aí de plantão. Ela é anciã, professora dos jovens, e ela colocou aqui, entre aspas, que ajuda no Ministério da Mulher e na recepção. Mas eu ouso dizer que ela não ajuda, ela faz parte da equipe. Fátima, que Deus te abençoe, que Ele te use. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Seja bem-vinda. Olá, queridos, bom dia. É um prazer muito grande estar com vocês. Estão me ouvindo bem? Tá tudo ótimo, ótimo, ótimo. Pois bem, eu agradeço de verdade pelo convite, que o Espírito Santo nos use, a mim que vou falar e a vocês que ouvirão. É tão bom, né? Nós vemos que a internet, ela tem coisas boas, e uma delas é a oportunidade que a gente tem de louvar ao Senhor no dia de Santa Convocação, que é o sábado, e estarmos juntos, ainda que separados. É muito paradoxal isso, mas é tremendo como Deus age. Deus está usando a internet para estarmos juntos, ainda que cada um esteja na sua casa. Muito obrigada, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. E Ele é um Deus maravilhoso. Vai agir na sua vida e na minha, como Ele já tem feito. Vamos orar mais uma vez? Obrigada, Deus eterno. O teu povo está reunido. É dia de santa convocação, Pai. E o teu povo, o povo do Mar Paulista ou de outros lugares, estão aqui, estamos juntos aqui, ó Deus, para render a Ti um culto de louvor e agradecimento e dizer que o Senhor é Deus, que seja Deus também na nossa vida, Pai. Nós não merecemos nada, mas clamamos em nome daquele que tudo pode, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois bem, amados, eu decidi falar de um assunto que vocês já conhecem. Aliás, eu sempre falo que quando eu prego, as pessoas já sabem. É um assunto que faz parte da nossa vida, é real, mas às vezes a gente passa muito por cima, às vezes a gente já está literalmente ligado no automático. Então, eu sempre falo, viu, queridos, quando eu prego primeiro para mim. A mensagem é para mim, para que o Espírito Santo trabalhe comigo. E assim, o resto da obra, com certeza, Ele vai fazer também. Vamos lá, amados. Uma coisa que sempre acontece comigo, infelizmente a gente tem visto e ouvido muito nos noticiários, é a questão do número de mortes. É um número grande. Infelizmente, ninguém fala de quem curou-se. Na nossa igreja, nós tivemos 4 casos de Covid. E as pessoas estão bem, só teve um que ficou 3 dias internado e já voltou para casa. Os 4, amados, estão bem. A televisão não noticia isso, ela só fala das mortes. E aí eu me pego, quando eu vou a um funeral, que eu vejo aquele caixão, que eu vejo aquela pessoa inerte, não ouve, não fala, acabou. Jesus para ela já voltou. Eu pergunto para mim, queridos, e se fosse eu? Isso é muito corriqueiro, irmãos. Se eu vou a um funeral, a um velório, a primeira coisa que eu faço é perguntar para mim, e se fosse eu? Eu estaria salva? Jesus teria voltado para mim já? Qual seria a minha condição? E eu fico me perguntando, certo? Se eu morrer hoje, eu estou salva? Se Jesus voltar hoje, eu estarei salva? Então, amados, a gente fica se perguntando às vezes, o que eu preciso fazer para me salvar? Quais são as coisas pertinentes à salvação que cabem a mim, reles mortal, que cabe a cada um de nós fazer? O que a gente busca para se salvar? Sabe, queridos, eu vou chover no molhado, vocês sabem disso. Nós só seremos salvos pela graça de Jesus. Não há outra coisa, nenhuma coisa
que possa ser feita, amados, que sejamos salvos, se não for pela graça de Jesus. Aí a gente pode perguntar assim, mas poxa, o que é graça? Pense um pouquinho, reflita aí na sua casa, no seu cantinho, o que é graça para você? O que essa palavra simboliza? Qual que é o grande significado dela? Às vezes a gente se perde, amados, porque é tudo muito normal, é tudo muito comum. Mas o que é graça? Graça é um presente imerecido. Graça, mas aumentar um pouco, peraí. A graça é algo que a gente não merece, mas recebe. Graça, queridos, é presente, é dádiva. Mas a gente está vivendo num momento em que essa palavra está extremamente mal usada, que está deturpada. A gente escuta por aí, pague 2 e leve 3. Olha, você compra a televisão, a estante sai de graça, você compra o guarda-roupa, você ganha de graça a cama. Vocês sabem que isso não é real. O preço já está embutido de alguma forma. Mas essa palavra graça, então as pessoas ouvem, peraí, você paga 2 e leva 3, opa, 1 vem de graça. Não, não vem de graça. A única graça que é graça mesmo, queridos, a única graça que é dada, que é dádiva, que é presente, que é real, é a graça do nosso Deus, sabe, queridos? E ao mesmo tempo é uma coisa assim complexa, porque ela é tão simples, mas nós às vezes as tornamos tão complexa, tão difícil. Sabe, queridos, a gente precisa entender essa questão da graça. Mas eu só vou entender a graça se eu entender o que é pecado. Pois bem, todo adventista do 7º dia sabe. Eu vou perguntar o que é pecado e você já vai dizer para mim. Pecado é transgressão da lei. Mas peraí, de onde a gente tirou isso mesmo? Vamos provar na palavra? 1 João 3:4. 1 João está bem pertinho lá de Apocalipse, amados. Vocês já sabem, né? Apocalipse é o último livro da Bíblia. Aí nós vamos lá para 1 João 3, versículo 4. 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nós já entendemos isso, amado, muito, vocês são demais. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Pecado é a transgressão da lei. Mas aí eu pergunto para vocês, espera um pouquinho. Essa é a lei moral, essa é a lei que rege a nossa vida. Essa é a lei, literalmente, que o Senhor espera que guardemos, já que nós o conhecemos, já que conhecemos, então, a sua palavra. Mas veja, tem a lei moral, no Velho Testamento há muitas outras leis, lógico, foram abolidas, certo? Já perderam a sua. Mas olha que interessante, no Velho Testamento há algumas leis que a gente precisa praticar hoje. É cuidar dos necessitados, cuidar das viúvas, cuidar dos pobres. Há uma outra lei que não foi abolida do Velho Testamento, que está lá em Levíticos 11. Nós sabemos, amados, o que devemos e o que não devemos comer. Então, vejam, há muitas e muitas leis. E é interessante que lá no Sermão do Monte, Jesus ampliou essas leis. Jesus é maravilhoso, não é? Então, vejam, ele lembrou-se, né, dos 10 mandamentos e ele disse, não adulterarás. Mas olha só a sabedoria, olha o modo didático de Jesus. Ele falou, olha, tudo bem, adultério é pecado. Mas quando você olha para alguém com um olhar maldoso, desejando essa pessoa, você já pecou. Poxa vida, então a questão vai muito além. A lei, amados, ela é muito mais abrangente do que nós imaginamos. A lei diz, não matarás. Mas quando eu desejo mal para alguém, quando eu digo uma palavra literalmente maldita, que fere o coração dessa pessoa, amados, é como se eu estivesse matando. Então vejam, olha a amplitude do pecado. A lei é ampla.
E o pecado também é. E aí eu pergunto para vocês, mas o que é pecado? Vamos pensar mais um pouco. Vamos raciocinar, coisa que vocês fazem bem. Raciocínio. Pecado é ação? Pecado é atitude? Pecado é pensamento? Pecado é um estado? É uma condição? O que será que é pecado? Será que eu só peco quando eu minto? Será que eu só peco quando eu roubo? Será que eu peco quando eu adoro alguma coisa que não seja Deus? Será que pecado é quando eu tomo o nome de Deus em vão? Quando eu não guardo o sábado quando eu deveria guardar? Será que pecado é só quebrar um dos 10 mandamentos? Vocês sabem que não. Sabe, queridos, vamos ler. Olhem só como a palavra de Deus é maravilhosa. Lá em Tiago, voltem um pouquinho, vocês vão achar Tiago. Tiago 4, tá? Tiago 4, verso 17. Tiago 4, 17. Diz assim, amados, na minha tradução. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Perceberam? Olhem a amplitude do pecado. Quando eu sei que eu tenho de fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. Então, o pecado é muito mais abrangente do que nós imaginamos. E olha só a realidade dura, crua. Nós somos pecadores. Nós nascemos Davi fala lá no Salmo 51, eu nasci em pecado, minha mãe me concebeu em pecado. Então, quando eu olho no espelho, tá? Que eu vejo a minha imagem, eu estou vendo a imagem de um pecador terrível. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós precisamos reconhecer, queridos, nós não fazemos pecado, nós não cometemos pecado, nós somos. Está aqui, ó, correndo literalmente nas nossas veias, está no nosso DNA, não tem para onde correr. Nós nascemos pecadores. Então, o pecado não é só, tá? Uma atitude. O pecado, queridos, não é só o que eu faço, não é só o que eu penso, não é só o que eu falo. Vejam, o pecado é muito, muito pior, infelizmente, do que às vezes nós imaginamos. Às vezes nós tornamos o pecado uma coisa muito pequena, muito simples. A nossa condição, queridos, ela é grave, eu diria gravíssima. Sabe a pessoa que, infelizmente, nessa época de pandemia, que eles falam dos respiradores, que a pessoa precisa do respirador, porque o pulmão está tomado e ela precisa respirar. Nós, infelizmente, estamos nesta condição. Não adianta mudar a atitude, porque a atitude é o externo. Tem de ser de dentro para fora, sabe, queridos? A gente precisa imaginar, presta atenção, que a gente peca até sem querer. Então, às vezes, quando a gente está orando, a gente fala, Senhor, perdoa os pecados que eu cometi sem saber. Porque a gente, vejam a magnitude, certo? Porque a gente peca em pensamento, a gente peca sem querer. Você não precisa planejar, vou falar mal daquele irmão ali, vou falar mal daquela irmã aqui. Não, você não precisa muitas vezes planejar. Você comete o pecado, eu cometo, nós cometemos pecados. Então a gente precisa entender, amados, pecado é um estado, tá? Pecado é um estado. Deixa eu aumentar aqui, amados. O pecado é muito mais do que eu e você podemos imaginar, podemos, às vezes, colocar na nossa cabeça. Então, o que acontece? Nossa, irmã, mas você está acabando conosco. Estou, irmãos, estou, literalmente estou. Sabe por quê? Porque nós estamos no fundo do poço. Porque a palavra diz, não sou eu. A palavra diz o quê? Que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Que nós não somos nada, que nós somos pó. E para parar e pensar, nós somos pó. A nossa justiça é imundícia.
Nós não somos, a palavra fala, o que nós somos diante de Deus quando Deus olha para nós. Aí a gente vai lembrar, sabe, queridos, que quando a gente se desliga da fonte, esquece, não tem salvação para nós. Nós precisamos estar literalmente ligados. E quem que é a fonte? Quem é aquele que nos dá o ar para respirar? Quem é aquele que nos alimenta, que nos veste, que nos dá trabalho, que nos dá uma casa? Lá fora a chuva está caindo, a temperatura caiu muito, certo? Mas nós temos um lar, por mais simples que ele seja, nós temos uma casa. E quem que deu essa casa para nós? A irmã, quem deu essa casa para mim foi o meu trabalho. Eu trabalhei durante anos. Tudo bem, você trabalhou durante anos. Mas quem te deu força para trabalhar durante anos? Quem que te levantou cada manhã? Quem que faz com que a gente levante e trabalhe agora em casa, né, amados? A maioria de nós está trabalhando em casa. Mas quem que nos dá forças para trabalhar em casa? E aí o que a gente precisa entender? Que quanto mais eu entendo que eu sou pecador, mais eu entendo a graça. Quanto mais eu assimilo, quanto mais eu entendo que eu não valho nada, mais eu entendo que eu preciso de Jesus, amados. Certo? Tem um ok para ver se vocês estão me ouvindo. Por favor, queridos. Está dando para me ouvir? Está baixo? Tá, eu aumentei o máximo aqui já do meu som, tá? Vou tentar falar um pouco mais alto para ver. Então, vamos lá, voltando, queridos. Quanto mais eu entendo que eu sou pecadora, mais eu entendo que eu preciso da graça. Quanto mais eu entendo que eu não valho nada, mais eu olho para Jesus e falo, Senhor, me salva. Eu não posso. Paulo mesmo diz, vocês não podem fazer nada por vocês mesmos. Certo? Agora vejam, vamos voltar para uma história lá, bem do comecinho dos evangelhos. Vamos lá em Lucas 7. Lucas 7 é uma história que vocês conhecem demais da conta. Lucas 7. E essa história, amados, ilustra extremamente bem essa questão da graça. O que é a graça? O que é pecado e o que é graça? O título do sermão é Pecado versus Graça. Então, uma coisa literalmente se contrapõe à outra, certo? E aqui a gente vai entender. Vamos lá, amados. Lucas 7, a partir do verso 36. Lucas 7, 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, veja, ainda está entre vírgulas. Quando está entre vírgulas, tá certo? É para enfatizar mesmo, certo? Vejam, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés. E os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse comigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. É pecadora. Então, vejam, vamos entender esse contexto. Simão foi curado, certo? E ele, para dizer que ele era bonzinho, falou, vou levar Jesus para jantar na minha casa, entendeu? Vou mostrar que eu sou grato, certo? Levou Jesus para jantar, né, lá na casa dele, e Maria Madalena entrou. E começou, então, a ungir a Jesus, a chorar e secar os... E ele olhou e falou assim, tô achando que não é profeta não, hein? Uma pecadora tocando, profeta. Mas olhem lá, vamos ler o verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos,
Qual deles, portanto, o amará mais? Olha como Jesus era, no mínimo, tremendo. Olha a didática de Jesus. Ele contou isso para fazer com que Simão raciocinasse um pouco. Verso 43. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Pois bem, amados, olhem a firmeza, tá? A contundência dessas palavras. A quem muito se perdoa, muito ama. Então vejam, queridos, quem que foi mais grato pelo perdão? Aquele que foi muito perdoado. Então, às vezes, o que a gente não entende? A gente não entende a nossa questão de pecador. Muitas vezes, nós somos como os fariseus. Os fariseus andavam pelas ruas de peito cheio. Eu sou fariseu, eu sou conhecedor da lei, e eu faço isso. E as pessoas até abaixavam assim o semblante, porque, nossa, lá vai um fariseu, e eu sou tão pecador, e ele é tão perfeito. Queridos, eles careciam da graça. Eles não haviam entendido o que era mesmo, o que era ser pecador, o que era carecer dessa graça do Senhor. E aí o que acontece? Nós precisamos ser como Maria. Ela foi muito perdoada. E ela a amou muito. Então, que nós façamos isso. Quando a gente entende a nossa condição terrível, má, de pecadores, mais a gente busca a Deus, mais a gente entende que precisa dele, mais a gente percebe a nossa real condição, a nossa real necessidade de Jesus. Sabe, queridos, quanto mais a gente entende a questão do pecado, mais a gente aceita a questão da graça. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que porque a gente faz algumas coisas, nós seremos salvos. Me perdoem me usar como exemplo, mas não é porque eu sou anciã do Campo Grande que eu serei salva. Não é porque eu ajudo jovens, não é porque eu ajudo na recepção. Não, queridos, não é isso que vai me salvar. Não é cargo da igreja que vai me salvar. Não é a quantidade do meu dízimo que vai me salvar. Não é a quantidade de ofertas no meu pacto que eu entrego para Deus que vai me salvar. Não é porque vamos trazer para o campo para todos agora, não é porque nós guardamos os 10 mandamentos, que fazemos o possível e às vezes até o impossível para não pecar, que vai salvar a cada um de nós. Não! O que vai salvar a mim, o que vai salvar a você, o que vai salvar a cada um de nós é a graça do Senhor Jesus. Só essa graça é que nos salva. Queridos, essa graça é maravilhosa. Essa graça é bendita, ela é perfeita, ela nos alcança. A palavra de Deus diz que a mão de Deus não está encolhida, pelo contrário, que a mão que encolhe é a nossa. A mão do Senhor está estendida e ela não se encolhe porque ela fala: filho, eu te amo, eu estou aqui para te salvar. Sabe, queridos, olha, vamos ler Romanos 5, vamos um pouquinho lá para frente, Romanos 5, amados. Gente, leiam esse capítulo inteiro, com calma. Ele aliás, Paulo é maravilhoso, né? Paulo é tremendo. Não, Paulo não é tão maravilhoso. Paulo é bom, tremendo é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Vamos lá? Romanos 5. Lá em Romanos 5, verso 1, amados, a minha tradução diz assim, tá? Justificado, pois, 5:1, tá? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, só este primeiro verso aqui já daria um sermão de horas. Prestem atenção, tendo sido justificado, ou seja, eu aceitei a graça, agora eu posso ter paz no Senhor. Agora, amados, verso 8,
Olha que coisa maravilhosa. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o que ainda? Pecadores. Olha a tradução do meu filho aí, ó, quando éramos pecadores. Então vejam, não tem amor que explique. Por mais que você pense, por mais que você racionalize, não tem como entender o amor como esse, mas Deus ama você. Deus te aceita do jeito que você é. E a obra do Espírito Santo é te transformar. Você vem do jeito que você está. Pode vir, porque Jesus te ama do jeito que você está. Só que ele vai te transformar. Olha que coisa maravilhosa. Pois bem, vamos ler o verso 10, queridos. Como está escrito? Olha isso aqui. Tapa na cara. Como está escrito? Não há justo, nenhum sequer. Perdão, estou lendo errado. Mas serve de tapa na cara mesmo. Volta, Fátima. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Gente, é coisa boa demais. Olha como a Bíblia nos completa, como ela nos fortalece. Então, eu tenho de ler a Bíblia e tomar a Bíblia para mim. Eu tenho de ler esse verso 10 e dizer, Fátima, é de você que essa palavra está falando. Agora, vamos ler o 11. Olha só. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem? Agora, recebemos o quê? A reconciliação. Gente, isso é demais. É para você parar e pensar, eu sou vil, tá? Minha amiga Vilma de Fátima, ela fala, eu sou vil e má. Eu falo, Vilma, eu estou junto com você, porque meu nome termina com Fátima, porque eu sou má. Sou terrível também. Mas olhem, queridos, Jesus me dá essa oportunidade de reconciliação. Eu estou separada, mas ele estende a mão e eu pego a mão dele, você estende a mão e pega a mão do Senhor. E está, desculpem, e está junto com ele. Vamos, agora, lá atrás, de novo, 1 João. Vou voltar para 1 João, amados. 1 João, lá pertinho de Apocalipse. 1 João 2, verso 1. Olha só, gente, isso aqui é coisa boa demais, sabe? É que a gente precisa sentir esse prazer de ler a palavra, de tomar para nós. Presta atenção, verso 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A gente pode mudar, vamos fazer uma pequena mudança, vamos parafrasear esse verso aqui, queridos. Filhinhos meus do mar paulista, amados filhos meus do mar paulista, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, vejam, eu peco, você peca todo dia, toda hora, mas a gente tem um advogado. Não é promotor, amados, é advogado. É alguém que está do nosso lado, sabe? É alguém que diz assim, Pai, perdoa. Eu morri por eles na cruz. Sabe, queridos, o objetivo de Deus não é que pequemos. Não é, de verdade, não é. Ele quer para nós uma vida santa, uma vida na presença dEle, uma vida sem sofrimento. Mas, irmã, e a pandemia? Irmã, amados, isso aqui é só o começo das dores. Eu recebi outro dia no WhatsApp, assim, você está preocupado? Você está vendo a situação? Imagina quando as pragas realmente começarem a acontecer. Queridos, isso aqui é só a ponta do iceberg. Isso aqui é para a gente parar e pensar. Eu acredito de verdade, queridos, se eu estiver errada, me perdoe. Esta pandemia é um momento de buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. A pandemia é um momento da gente voltar e fazer o culto em família. A pandemia agora é o momento de ler mais a palavra de Deus. Mas, irmã, eu estou trabalhando mais em casa do que quando eu vou para a empresa. Eu sei, viu, amados? Como eu sei disso. Mas, queridos, o Senhor tem de ser prioridade na nossa vida.
buscar a palavra, buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Então, vamos fazer o culto em família, vamos fazer o culto individual, vamos buscar ao Senhor, certo? Deus quer que a gente viva assim o peso da culpa terrível que o pecado traz para mim. Agora, vamos ler Romanos 8. Gente, esse capítulo é lição de casa. Vocês têm de ler o capítulo inteiro, porque esse capítulo é fantástico, é palavra de Deus. Aliás, a Bíblia inteira é, né? Mas tem algumas palavras assim que vêm para, sabe, nos saculejar. Quem é nordestino sabe o que é saculejar, meu, que é para nós acordarmos. Vejam, Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Queridos, quem que está com Cristo Jesus? Você, eu, nós. Então, vejam, nenhuma condenação há se nós estamos com Cristo Jesus. O acusador das nossas almas vai dizer: ah, você é isso, ah, você é aquilo, ah, você fez, você. Ele vai nos acusar. Aí a gente olha para este verso e diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque nós estamos com Cristo, nós buscamos o Senhor, nós estamos ali, ó, cada dia da nossa vida, sabe, queridos? Vamos, olha, para esse verso aqui, eu podia até parar com esse verso. Vamos lá, Romanos 5, voltem em Romanos 5, amados. A gente precisa manusear a Bíblia. Vamos aproveitar enquanto a gente ainda tem, né? Daqui a pouco ela será tirada. Então, ó, manuseia mesmo a sua Bíblia. Tá? Manuseia, traz ela para a sua vida. Quando você ler as promessas de Deus, põe o seu nome ali, queridos. Tá? Põe o seu nome. Quando for admoestação, advertência, põe o seu nome também, tá? Não põe só o nome do irmão, não, põe o seu, tá certo? E quando for promessa, põe o seu. Romanos 5, amados, olhem esse verso aqui, Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu fui procurar na Nova Versão Internacional. É uma das Bíblias que eu tenho. Eu amo, irmãos. Se é uma Bíblia confiável, cuidado com algumas, viu? Que elas mudam as versões, principalmente as questões proféticas. Agora, a Nova Versão Internacional, você pode ler tranquilo. Olha como ela traduz esse verso, amados. Ela diz assim, queridos: onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, imagina só, onde aumentou, imagina assim, um copo d'água. Aumentou o pecado, tá? Pensa que você é esse copo d'água, tá? Agora você imagina a imensidão do mar como sendo a graça de Deus. Olha que coisa linda. Então você é um copinho d'água, cheio de pecado, como eu. Um copo d'água cheio de pecado. Mas você olha para a imensidão do mar e vê a graça de Deus agindo. Queridos, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Ai, Fátima, você repete, repito, tremendo, tremendo, porque Deus é, amados. E Ele quer ser tremendo na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E eu vou dizer uma coisa aqui, queridos, me perdoem a presunção, sem medo de errar. Os que se perderão por um motivo, porque não aceitaram a Jesus. Essa é a questão, amados. As pessoas que se perderem vão se perder por este motivo, porque não aceitaram a Jesus. Jesus não foi o Salvador e Senhor da vida dela, sabe, queridos? Salvador, desde que Adão nasceu até hoje, são mais de 7 bilhões de pessoas. Jesus é Salvador de todo esse povo, de todos, mais de 7, quase 8 bilhões de pessoas. Mas eu vou dizer uma coisa também. Senhor, Ele é de bem poucos. Então, amados, que Jesus seja o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, dos nossos atos, da nossa fala, da nossa roupa, do que comemos, do que pensamos. Ah, tá aqui, ó. Senhor, dessa pecinha aqui, queridos, quanto tempo ficamos com essa peça na mão? Quanto tempo ficamos com a Bíblia na mão? Mas, irmã, eu trabalho com celular. Não tem problema, querido. Eu não disse que tem problema usar. Eu quero saber qual é a prioridade na minha vida. Eu acordo já olhando. Ai, peraí, não preciso ver o que tem aqui no Face. Eu preciso ver, nossa, no WhatsApp.
Nossa, eu preciso ver. Não, você precisa ver primeiro a palavra. Ai, irmã, mas a Bíblia está no celular, então tudo bem. Então não vou dizer mais nada. Se você pega o celular para ler a palavra primeiro, então tá tudo certo, continua usando o seu celular. Sabe, queridos, no Jardim do Éden, Deus andava de mãos dadas com Adão e Eva. Mas, infelizmente, olha, imagina, andar de mãos dadas, mas Adão e Eva decidiram soltar da mão de Deus. Eles escolheram, queridos, pecado é escolha. Eles escolheram soltar. E aí, o pecado separou. Eu vou mostrar para vocês agora, queridos, tá? Um slide. Eu amo essa ilustração, viu, queridos? Eu gosto dela porque ela mostra bem a nossa condição. Só um minutinho. A nossa condição de pecadores. Ela mostra quem somos, né? Quem sou eu, quem é você e o que Jesus representa na nossa vida. Quem é Jesus, queridos, na minha e na sua vida? Jesus tem que ser o nosso Salvador. Jesus quer ser o seu Salvador. Jesus quer ser Senhor da sua vida. E o que nós estamos aproveitando agora? Que momento que nós estamos vivendo para que Jesus seja Senhor e Salvador de nossas vidas? Vamos ver. Só um minutinho. Acredito que agora vá, queridos. Só um minuto. Foi, filho? Foi? Dá para ver? Ótimo, ótimo. Deixa eu aumentar. Vou tirar aqui. Imagine esse cidadão aqui, esse bonequinho preto, imagina que é você. Eu olho para esse bonequinho preto, queridos, eu penso que sou eu. E vejam, aqui tem uma pecadora terrível, somos nós. Esse aqui é Jesus. E esse aqui, amados, é Deus. Então, quando nós aceitamos a graça de Deus e Deus olha para nós, Ele não nos vê, queridos. Ele vê Jesus, sabe? Mas, quando eu não aceito a graça, quando Jesus não é meu Salvador, queridos, quando Deus olha para nós, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, não tem ninguém que seja o mediador, não tem ninguém que seja o Salvador. Então, quem que Ele vê? Ele vê a situação podre de pecadora que sou. Ele vê o ser humano vil e mau que eu sou, que você é, que nós somos. Mas sabe, queridos, essa tem de ser a nossa realidade. Quando eu amo a Jesus, quando eu falo, Senhor, seja meu Salvador, essa é a situação. E é assim que a gente tem de viver, Jesus sendo o mediador. Porque aí quando Deus olha na nossa direção, Jesus fala, Pai, perdoa-lhes. Pai, eu morri por ele. Pai, eu derramei meu sangue na cruz por ele, por ela, por este povo. Então, sabe, queridos, que essa seja a realidade da nossa vida. Isso aqui, amados, é a graça. Isso é graça. É Jesus sendo nosso mediador. É Jesus de braços abertos, nos acolhendo. É Jesus nos abraçando. É Jesus dizendo, eu morri por você, me aceita. E aí Deus olha para nós e não vai nos enxergar, queridos. Essa graça é uma graça caríssima. Essa graça é graça que não tem preço. Porque ela custou o sangue de Jesus. Não foi o sangue de um anjo, de um mortal. Não foi do Filho do Deus verdadeiro, do único Deus. Foi o sangue de Jesus, sabe, queridos? Então, o que eu preciso entender? Sabe? A graça não é barata. Não. A graça, ela é cara. Ela é cara, porque ela custou o quê, queridos? Ela custou o sangue de Jesus. Sabe, amados? A gente precisa entender essa questão da graça. Por mais que eu peque, Jesus quer me salvar. Só um minutinho que eu vou mostrar um outro ciclo para vocês. Só um minuto, amados. Então, nós sabemos que somos salvos pela graça, mas precisamos entender essa graça.
O que essa graça está fazendo na sua vida? O que a gente, sabe, faz para aceitar a Jesus como nosso Salvador? A gente precisa cair no ciclo da graça. Qual que é o ciclo da graça? Vou mostrar agora para vocês, amados. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Estão vendo? Certo. Então, vejam. Olha o que acontece, amados. Nós erramos. Nós erramos, a gente peca, a gente é mal, a gente faz coisas que... O que Paulo fala? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero isso eu pratico. Então, nós erramos, reconhecemos, aí nós nos aproximamos de Deus. Nós nos aproximamos, a gente vai aos pés da cruz e fala, Senhor, eu pequei, eu errei. E aí, ó, Deus é tão maravilhoso que ele fala, meu filho, a minha graça te basta. Aí você aceita essa graça. Eu aceito essa graça. Aceitando, aí eu vou ser grato. Eu serei tão grata, nós seremos tão, sabe, agradecidos por essa graça que a gente vai obedecer. E mesmo na obediência a gente cai. Por quê? Porque a obediência é resultado da graça. É isso que a gente precisa entender, amados. Eu não obedeço para receber a graça. Eu obedeço porque eu aceitei a graça. Eu obedeço, amados, porque a graça de Jesus me salva. E a questão da obediência dá outro sermão, viu, queridos? Porque aí a obediência vai fazer com que a gente se volte para a lei, para os 10 mandamentos, para a lei da alimentação, para a modéstia cristã. Então, mas olha o ciclo, olhem o ciclo. Eu errei, mas eu me aproximo de Deus de novo, e ele fala, filho, aqui está a minha graça, aceita. Aí você vai ser grato, e aí, amados, nós vamos viver nesse ciclo da graça até que Jesus volte, até que ele volte, porque nós entendemos que somos vis, que somos pecadores. Mas sabe o que pode acontecer, queridos? A gente pode cair no ciclo da culpa. Opa, só um minutinho, queridos. Eu sou analfabeta, me perdoem, tá? Tecnologia é fogo, mas vamos lá. Vejam, esse é o ciclo da culpa, que infelizmente muitas vezes nós estamos nele o dia todo dia. Ah, eu pequei, eu não presto, eu não valho nada. Aí vem a culpa, vindo a culpa, eu vou fazer de novo. Aí lá vem, nossa, eu não valho nada, eu não presto, nossa. Então, amados, esse ciclo da culpa é demoníaco. O ciclo da culpa não vem de Deus. O ciclo que vem de Deus é o da graça. É esse é o ciclo que eu e vocês temos de viver, que está à nossa disposição. O ciclo da culpa não, é do inimigo. Vamos nos livrar, vamos viver aqui, ó, nesse ciclo da graça, queridos. Deus quer salvar a você e a mim. Sabe o que a gente precisa entender, queridos? Pecado é problema de Deus. Olha, se você parar e pensar nisso, gente, mas eu sou pecadora, eu preciso parar de fazer tal coisa, eu preciso parar de falar mal do meu irmão, eu preciso parar de comer isso, eu preciso parar de vestir isso. Não, queridos, o que eu e você temos de fazer é aceitar a graça, porque quando nós aceitamos a graça, todas essas coisas serão vencidas em nome de Jesus. Sabe, queridos, o que a gente precisa fazer é entender que mas, então eu vou pecar, né, irmão? Posso pecar à vontade? Não, eu não disse isso, presta atenção. Vocês são inteligentes demais para saberem que eu não disse que agora, tem o ciclo da graça, então eu posso pecar à vontade. Não, não. Pelo contrário, você está buscando a Jesus, você está lá no ciclo da graça, você cometeu um pecado hoje, você pediu perdão, amanhã você vai dizer, eu entristeci Jesus. Eu entristeci o Espírito Santo. Então, pela graça, eu não vou cometer de novo. O Senhor vai me salvar. Queridos, é um clichê isso, mas serve para a nossa vida. Quanto mais eu olho para mim, mais eu vejo que eu sou pecadora, mais eu vejo que eu não tenho a mínima condição de me salvar. É 0,0000 a condição quando eu olho para mim. Mas quando eu olho para Jesus, é impossível eu me perder. Então, gente, isso é maravilhoso, sabe? É para a gente parar e pensar.
Olhamos para nós, quando Paulo diz, eu sou o mais miserável de todos os pecadores, e somos mesmo. Mas quando nós olhamos para a graça, quando a gente aceita a graça, quando a gente olha para Jesus, amados, é impossível se perder, sabe? É para a gente parar e pensar, sabe? Lá na cruz, Jesus pagou os pecados lá do passado. Jesus paga os pecados de hoje. E Jesus vai pagar os pecados futuros. Então, irmã, mas é difícil de entender isso. Eu sei que é, queridos, eu sei. Às vezes eu me pego também me questionando. Mas eu preciso entender que na cruz Jesus já pagou os meus pecados. Queridos, é maravilhoso pensar que os nossos nomes estão escritos nas mãos de Jesus. Presta atenção. Ele diz assim, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. São tantas as passagens que não dá, senão eu vou ficar o dia inteiro falando e ninguém aguenta, certo? Gente, vamos parar e pensar. A salvação não é problema seu, não é problema meu, não é problema nosso. A salvação é problema de Deus. E Ele está querendo te dar. Queridos, vamos aceitar a graça do Senhor. Não vamos confiar em nós mesmos, nas boas coisas que fazemos. Não, 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 pelo amor do Senhor Jesus. Nada disso vai garantir. Coisas boas não garantem a nossa salvação. Atos, palavras, ajudar a asa, ajudar os... Tudo isso é complemento, tá? Você faz porque você ama Jesus. Você faz porque o Senhor é Deus na sua vida. Você faz porque Ele te ama. Sabe, porque você o ama também. A graça de Jesus já nos alcançou, se quisermos. Prestem atenção, queridos. A graça de Jesus vai ser algo que a eternidade vai levar a eternidade para a gente estudar. E tem uma outra coisa que eu quero dizer para vocês que daria outro sermão. Sabem a imagem do bonequinho de Jesus e de Deus? Sabe o que a gente precisa praticar também, queridos? É olhar para o nosso próximo. É olhar para o nosso irmão de igreja. É olhar para o nosso esposo, para a nossa esposa, para o nosso filho, para o nosso vizinho. E entre essas pessoas está Jesus. Quando eu olho para o meu irmão de igreja, quando eu olho para as pessoas que estão ao meu redor e enxergo Jesus, com certeza a visão delas será outra. Mas isso é motivo para outro sermão.